Graça e paz, tudo bem? Como vocês estão hoje? Na bênção? Que bom que estão todos aqui conosco ou irão assistir posteriormente essa live. Glória a Deus, amém? Hoje eu quero falar ao teu coração uma palavra que Deus falou comigo. A palavra é: não abra mão do chamado que Deus te entregou. Não abra mão do teu chamado, meu irmão. Não abra mão do teu chamado, minha irmã. Amém? Já vá compartilhando essa live, já vai enviando para um amigo, irmão, familiar. Você católico, espírita, sejam bem-vindos a essa live. E fique conosco até o final, que eu vou fazer uma oração por ti. Amém? A palavra fala em Êxodo. Lá em Êxodo 3, Deus manda um anjo dele para falar com o servo Moisés. E ele vem através de uma sarça. Quem conhece a história da sarça ardente? Então existia uma sarça no deserto e ela começou a queimar. E Moisés viu que aquela sarça não se consumia, não terminava, estava queimando há horas, e ele cuidando do rebanho e olhando aquela sarça, e ela não parava de queimar. E ele chegou até perto da sarça e o anjo falou com ele, disse: tira as sandálias, que esse lugar é santo. E aí Deus começou a falar com Moisés e falou que ele acompanhava toda a aflição que o povo hebreu passava no Egito, e que eles estavam pedindo uma libertação daquele lugar. E Deus conhecia o coração de Moisés, conhecia o coração de um libertador. Deus sempre conhece o nosso coração. Não importa o deserto que estamos passando, Deus conhece teu coração. Deus sabe aonde Ele vai te levar. Mas muitas vezes o que acontece? A gente fica dando desculpas. A gente fica entregando, diz: não, mas isso não é para mim. Entrega para o meu irmão que está mais capacitado, ele fala melhor. Entrega para aquele outro irmão que ele vai no culto e ele senta bem na frente, ele fala bem. Eu acho que é para ele esse chamado, não é para mim. Mas Deus estava preparando Moisés por 40 anos. Ele estudou nas melhores escolas do Egito. Deus fez um milagre no nascimento dele. Deus salvou a vida dele. Deus preparou ele por todo esse tempo. E no momento de ser usado, Moisés veio com essas historinhas. Olha o que ele diz ali em Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ele ficou dando desculpas para Deus para não ser usado. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo de ser usado por Deus. Muitas vezes as pessoas têm medo de ser usadas. Deus tem um chamado e Deus manda profetas falar. Deus fala ao teu coração, mas você tem medo. Não abra mão do teu chamado. Fala na sequência, no 14: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Deus chamou outra pessoa. Deus teve que chamar outra pessoa para assumir a voz de Moisés. Mas Deus falou: quem fez a boca não foi eu, quem fez o gago não fui eu,
Quem fez o surdo não fui eu? Ele estaria com Moisés em todo o tempo. Ele iria dar a eloquência que precisava. Mas não, teve que entrar Arão para representar Moisés. Então Deus falava com Moisés e Moisés dizia para Arão, ó, fala isso para o povo. Só que o que acontece, meu irmão? Quando você coloca pessoas que não são chamadas, pessoas que não são preparadas para aquele evento, para aquela situação, elas em algum momento elas vão falhar. Em algum momento da vida elas vão falhar, em algum momento da trajetória, da jornada, elas não vão desenvolver o que deveria ser feito com maestria. Em Êxodo 32, diz assim no 1, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha a atitude de Arão despreparado para a situação. Arão diz assim, ó, e Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram Arão. E ele os tomou de suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Arão fez um bezerro para que o povo adorasse no lugar de Deus, adorar um bezerro, uma imagem, um negócio de ouro, e disse, ó, esse aqui que te tirou do Egito. Não foi Deus, foi esse bezerro, essa imagem aqui que te tirou do Egito. Veja o despreparo do homem que estava à frente do povo que estava sendo liberto. Então, quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei, para dar direção para o povo, ficou Arão e ele fez isso. Veja a ira que se levantou de Deus por causa dessa adoração a deuses. É uma imagem, uma coisa que foi feita com a mão. No 7 diz assim, ó. No 5. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Aqui essa palavra, no original, ela fala de iniquidades que o povo praticava diante de ídolos. No 7 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, olha o que Deus falou lá no monte, falou para Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Meu Deus, imagina a ira de Deus que se levantou diante dessa situação.
Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra esse povo, e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Deus se enfureceu tanto com essa atitude, que Deus queria consumir o povo. Aí o que Moisés disse? Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então, no 14, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao teu povo. Então, veja o que Deus pensa a respeito disso. O que Deus pensa de nós termos ídolos à frente de Deus. Muitas vezes o nosso ídolo é a caminhonete 0 km, é o nosso carro, é a nossa casa, é a esposa. Quem sabe isso está acima de Deus? Quem sabe Deus está em segundo plano? Nós temos que ter prioridades na nossa vida. E a gente falava hoje de manhã, a prioridade, nós temos prioridades que a primeira coisa é Deus acima de todas as coisas. Sabe? Tudo nós temos que perguntar para Deus, toda a honra é toda a Deus. Segunda prioridade é a família. Essa é a segunda prioridade. Esse é o nosso principal ministério, é a família. Então você tem que dar atenção para a família, você tem que cuidar da família. Terceiro, o trabalho, para manter a família. A gente vê muitas pessoas invertendo isso e colocando o trabalho acima de tudo. E depois a família, se sobrar tempo. Aí trabalha, fica o dia inteiro fora, de noite, e chega de madrugada, e as crianças já estão dormindo, a esposa também, já sai de madrugada de novo. Isso não é vida, isso não é ter prioridades, sabe? Está tudo desorganizado e um dia vai dar errado, um dia vai dar problema. Não é profetizar, é enxergar o que está acontecendo. Então, assim, coloque prioridades na tua vida. Então, Deus, família, trabalho e a obra, sabe? A obra de Deus vai ter, se isso tudo for organizado, vai ter tempo para todas as coisas. Vai ter tempo para fazer a obra, vai ter tempo para, sabe? Porque a obra a gente faz no dia a dia. É na rua, é na sinaleira, sabe? Não precisa ter hora para fazer a obra, para ajudar o próximo. Nesses dias frios, para levar uma roupa quentinha para o irmão, aquele necessitado, aquele que tu sabe que não tem comida, fazer um sopão. É isso aí, é se preocupar com o próximo. Isso é fazer a obra. Amém? Mas voltando, o povo peca porque falta-lhe conhecimento. Aquele povo, ele foi confundido, ele foi iludido, porque ali em 2 Coríntios 11, 14, diz assim, ó: isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Muitas vezes eu já ouvi uma pessoa dizendo: eu sou devoto daquilo lá. Eu perguntei por quê, e ela disse: porque uma vez eu sofri um acidente
E aí naquele acidente tinha outra pessoa comigo e eu disse, que ela seja curada, que ela seja salva. E aí a pessoa foi salva, ela reviveu, retomou a vida e apareceu uma imagem assim. Sabe o que era aquela imagem? O próprio Satanás. Aqui diz assim, ó: isso não é de se admirar. Está na Bíblia, abre em 2 Coríntios 11:14. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás, o diabo, se disfarça de anjo de luz. Ele consegue se transformar em qualquer imagem. Pode parecer um anjo lá, pode parecer uma imagem, pode parecer imagem de uma santa, de qualquer coisa, para que você o adore. Satanás, ele foi jogado de cima do céu por isso, porque Lúcifer, ele era um anjo de luz, e ele que era o maestro da orquestra dos anjos. Mas em algum momento ele quis ser adorado, ele quis adoração para ele. E ele foi jogado então, porque ele dizia que Deus, o brilho que tinha dele, o brilho que tinha em Lúcifer, era próprio dele. E não era, ele se enganou, porque era o brilho de Deus que refletia nele. Mas Satanás, ele continua até hoje assim, querendo ser adorado. Então ele se joga atrás das imagens, em certas igrejas, em certas religiões, ele fica atrás das imagens, querendo que a pessoa adore, se curve diante dele, ore, peça e tal. Entende? É uma palavra muito forte, mas você tem que entender que muitas vezes o que está te travando é isso. Eu já ouvi pessoas dizendo que não conseguiam dormir no ambiente que tinha as imagens na própria casa, porque era muita turbulência, muita perturbação. Mas por que será? O que será que está por trás dessas imagens? Aqui não tem nada de religião, não estou falando de religião, estou falando de vontade de Deus, que não é, nem tudo é mesmo Deus. Aquela frase que diz, o Deus é o mesmo, não é o mesmo. Não é o mesmo. Olha na Bíblia que não é o mesmo. Amém? Em Êxodo 20 diz assim, ó: não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti ídolos, nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Nós não devemos pegar uma imagem, um pedaço de madeira. A palavra diz que tu corta uma árvore, a metade da árvore bota para queimar, a outra metade faz uma imagem e adora, e diz que ali tem Deus. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados que seus pais, até a terceira geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deus só quer que obedeçamos os mandamentos. Só isso, obedecer os mandamentos. Só isso, só obedecer. Eu já ouvi esses dias uma pessoa dizendo, mas é que eu preciso de alguma coisa para adorar. Eu preciso de uma imagem, eu preciso de uma coisa para enxergar. Deus é invisível, eu não consigo adorar a Deus assim. Para mim é muito difícil. Eu preciso ter uma coisa na carteira. E eu por muito tempo fui assim. Porque eu não tinha o entendimento. Parecia que existia uma presença naquelas imagens. Eu adorava a imagem e para mim parecia que tinha alguma coisa ali. E tinha. Tinha mesmo. Os demônios. Aquele 1/3 dos anjos que caíram do céu, eles ficam escondidos atrás das imagens. E aí parecia que tinha uma presença e tinha. Eram os demônios. Mas um dia eu aprendi a verdade.
Em Isaías, veja o que diz para nós finalizar. Em Isaías 40, 18, 20. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que um artesão funde e que o ourives cobre de ouro, para a qual modela correntes de prata, ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar o marceneiro para fazer uma imagem que não caia. É com isso que nós vamos comparar a Deus? Aí uma imagem que foi feita de madeira, de ferro, de pedra. Não, Deus não quer isso, meus amados. Deus não quer isso. Deus quer a verdadeira adoração a Ele. O único que nos media entre nós e Deus é Jesus. Jesus foi o único que morreu por nós. O único que entregou a sua vida por nós naquela cruz. Ele derramou seu sangue. Ele sabia que iria morrer por nós e Ele aceitou. Deus tinha o único filho e Ele mandou para sofrer e morrer por nós, para nos comprar. Para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, nesse dia, eu quero te lembrar de nunca abra mão do chamado que Deus te deu. Se Deus te deu um chamado, persiga o chamado. Persiga o chamado. Deus te entregou algo precioso. Deus não está olhando tuas limitações. Deus não olhou as limitações de Moisés. Moisés era gago, era duro de língua, não falava direito. Mas Deus levantou ele para libertar o povo do Egito. Ele levantou Moisés para falar com Faraó, o homem mais poderoso do Egito, e dizer: ó, liberta o povo de Deus daqui. Imagina, com todas essas limitações. E o que Deus fará contigo? Se você fala direito, se você consegue caminhar, andar, ouvir, imagina o que Deus fará contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Quero que Deus venha a ministrar no teu coração essa palavra. Ministrar, porque muitas vezes a gente está travado, porque a gente tem feito coisas erradas. Nós temos pedido para quem não tem poder. Nós temos que pedir o verdadeiro Deus e em nome de Jesus. Por que a palavra diz para pedir em nome de Jesus? Poderia pedir em nome do meu carro. Me dê isso aqui, Deus, em nome da minha esposa. Em nome da imagem que eu tenho na minha sala, da estatueta. Não. A Bíblia diz em nome de Jesus. É o único mediador. É o único que tem poder. Amém? Glória a Deus. Isso aí. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Feche seus olhos aonde você está. Pai, em nome de Jesus, coloca a vida do meu irmão, da minha irmã. E te peço em nome de Jesus que o Senhor venha abrir os olhos espirituais. Que tudo que está impedindo dele enxergar, dele avançar, dele conquistar novas conquistas, novos sonhos, de atingir isso que o Senhor tem, Pai, para a vida dele, para a vida dela, Pai. Que isso seja quebrado. Que tudo que impede esse avançar seja quebrado, seja desfeito. Que todas as correntes que prendem eles, que venha a ser despedaçada agora na autoridade do nome de Jesus. Abençoe, Pai. Abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã. Abençoe a vida do católico, do espírita, Pai. Aquele que está te buscando, está te procurando, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja derramando, abençoa a família, abençoa a casa dele, Pai. Espírito Santo,
Venha, Senhor, abençoar a cada dia da vida dele. Abençoa o trabalho, abençoa a empresa, abençoa a família, abençoe as mãos deles. Que tudo que tocar prospere, que onde colocar o pé venha ser tomado pelo teu reino, que o teu reino seja implantado nesse lugar, e que haja prosperidade, que haja vida, que haja saúde, que haja cura nesse lugar, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe tua vida, tua casa, e obrigado por estar conosco. Envie essa live para alguém que você ama, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.